Salve, salve, galerinha! Bom dia, tudo bem? E aí, como fomos de Semana Santa? Bom, eu espero que bem, né? Acho que curtir um feriadinho é sempre bom. Galera, vocês devem estar estreando um pouco hoje, tipo, que o cenário tá um pouquinho diferente. Na verdade é porque eu tô fazendo sem o tripé, né? Eu quis fazer mais sentadinho e tudo. Bom, olha só, algumas observações. Minha amiga Laura, ela pegou e falou que estava espelhada as minhas gravações e realmente eu vi que estavam. Eu tentei fazer o diferente, só que como o meu tripé ele bugou, eu não consegui arrumar. Mas assim, eu prometo que a partir da próxima live já vai estar tudo certinho. Foi como eu sempre falei, gente, eu sou BIOS, bicho ignorante operando o sistema. Tá, então, enfim, eu vou me virando aos poucos e vou aprendendo também a entrar nessa era tecnológica, tranquilo? Galerinha, é o seguinte, hoje eu não vou falar de um tema específico, de conteúdo, nem nada. Na verdade, eu vou dividir a minha live em dois momentos. O primeiro momento, eu vou falar sobre a diferença de homeschooling e EAD. E o segundo momento, eu vou falar sobre a questão de como se preparar para essas provas online. Afinal, tá todo mundo meio perdido e tá todo mundo, né, o tanto quanto preocupado. Beleza? Vamos lá então? Gente, olha só. Eu tô ajeitando meu cabelo porque assim, né? Eu tô com o ventilador ligado, porque querendo ou não, do tipo, gente, não tem como, aqui em casa é super quente. E sim, tô cheia de cabelo branco, né? Reflexo de uma quarentena, tá? Então, vamos lá pra gente começar a conversar? Por que eu resolvi falar sobre a diferença de homeschooling e EAD? Eu fiz um texto, acho que, se eu não me engano, não sei se foi na semana passada ou na outra, que a gente postou no Instagram do Saber Mais falando sobre isso, certo? Essa diferença, o que tá na lei e o que não tá previsto na lei. Então, vamos lá. O que é o homeschooling? O homeschooling, nossa, desculpa, coçando, foi mal. Como o próprio nome já diz, o homeschooling, ele vem do inglês e significa escola em casa, ou seja, educação em casa, certo? Ela é uma prática já muito antiga, só que é o seguinte, o boom dela, na verdade, foi mais ou menos em 1970 nos Estados Unidos. E esse boom aconteceu por quê? Porque os teóricos, tipo, a galera que estuda sobre homeschooling, eles começaram a criticar a educação das crianças no contexto escolar. E aí começaram tipo, a colocar os seus pontos sobre por que era importante a educação dentro de casa. Certinho? Vamos lá. Por que eles começaram a contestar isso, certo? Tipo, eles acreditavam que quando as crianças eram educadas dentro de casa, sacou? Elas não sofriam algumas consequências que elas poderiam sofrer dentro da escola, como, por exemplo, uma exclusão, o bullying, o aliciamento de drogas, dentre outros, certo? E, além disso, também eles criticaram o modelo tradicional de educação no seguinte aspecto, dele ser muito conteudista, entendeu? E dele estar preocupado só com provas, com vestibulares, com exames e não estar preocupado com o desenvolvimento intelectual e emocional das crianças, né? E eles também acreditavam que as crianças, né, ou jovens, no caso os adolescentes, cada um tinha o seu tempo determinado para aprendizagem, ou seja, a gente não poderia impor conteúdos, impor currículos, entendeu? Gerais, não, tinha que ser algo totalmente direcionado para as necessidades, para os anseios de cada aluno, certo? Então isso realmente foi um boom, ok? A ponto de realmente eles contestarem mesmo todas essas questões. O que acontece? O homeschooling, então, ele também, na verdade, começou... Epa, sem bagunça. Ele começou a ser, na verdade, também uma alternativa para os pais que realmente não queriam ou deixar numa escola, ou que também não tinham condições financeiras de ter o acesso à educação, digamos, formal, tá? Eu não gosto
desse nome, mas é a realidade. E aí, como é que funciona o homeschooling, tá bom? Ele funciona da seguinte maneira: as crianças, elas são livres para poder aprender no seu tempo, entendeu? Sem ter muito conteúdo. E aí, essas aulas, elas são dadas pelos próprios pais ou por pessoas da comunidade, pessoas próximas da família ou ligadas também à família, né? Muitas vertentes religiosas, muitas instituições religiosas pregam mesmo o homeschooling, tá? Eu não vou falar nomes aqui, enfim, mas depois pesquisem. Até aqui no Brasil, quem tiver curiosidade como é que isso funciona, tá? Principalmente as instituições religiosas onde você mora, em comunidades religiosas, pregam muito essa questão mesmo do homeschooling, tá? Algumas instituições, ok? Alguns pais contratam professores, ou, né, no caso, pedagogos, psicopedagogos, para quê? Para que faça o roteiro de estudos e disciplinas e do currículo para essas crianças. Outros não, outros realmente deixam livre mesmo, enfim. Em alguns países que o homeschooling ele é legalizado, o próprio governo dá cursos para os pais ou para os tutores de como aplicar o homeschooling. Tá, e aí vocês podem me perguntar, Lu, e aí? Como é que faz a questão de provas, como é que faz para reconhecimento de certificação e tudo? Tá, os pais que realmente optam por contratar profissionais gabaritados de professores, pedagogos ou psicopedagogos para poder desenvolver esses currículos, eles seguem realmente o calendário escolar, ok? De uma escola normal, perdão gente, deixa eu trocar de mão de novo, de um modelo tradicional de ensino, com provas, com horários certinhos, tá? Outros pais acham que prova não prova absolutamente nada e não segue. Vamos lá, eu vou falar a situação aqui do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos o Enseja, tá? Que é um exame que acontece justamente para quê? Para poder tirar essa certificação escolar, ok? Ela é feita no final de ciclos, tá? E tem idades mínimas. Eu não lembro agora do Fundamental 1 qual que é a idade mínima, mas, por exemplo, do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, a criança, né, nesse caso já o adolescente, ele só pode fazer a partir dos 15 anos. E no final do ensino médio, só pode fazer a partir dos 18 anos. E aí, por quê que se faz? Né? Justamente para poder tirar essa certificação escolar que é tão importante. O Enseja, a regra dele é fazer quem reprovou de ano, enfim, quem está atrasado realmente no ensino, ok, tradicional, tá? Só que os pais que optam pelo homeschooling, inclusive a Associação Brasileira de Homeschooling também reconhece o Enseja. Na verdade, eles têm que reconhecer o Enseja, porque senão você não vai provar nada, assim, desculpa, você não vai conseguir provar que o teu filho realmente estava estudando. Agora, eu não vou lembrar muito de cabeça quais são as regras do Enseja, mas se eu não me engano, parece que se reprovar 2 vezes consecutivas, entendeu? Ou 3 vezes alternada, a criança ela tem que sim voltar para a escola, tá? Me corrija se eu estiver errado, depois eu vou realmente procurar essa informação direitinho, mas eu sei que tem alguma coisa assim, que um número X de reprovações seguidas, ou seja, ou intercaladas, a criança ela é obrigada, né? A criança ou o jovem, eles são obrigados a voltar para a escola. Tranquilo? Beleza? Tá? Ok. E aí, então, no homeschooling, alguns pais podem fazer uso do EAD. Que o que é o EAD? O ensino à distância, tá? O que a gente está vivendo hoje com as aulas online, telepresenciais, as lives, né? Não é homeschooling. Nós estamos vivendo o quê? O EAD, que é o ensino à distância, tá? O EAD, ou ensino à distância, ela é uma prática comum no Brasil.
ela é regulamentada, ela é reconhecida pela LDB, diferentemente do homeschooling. O homeschooling ele não é, gente, reconhecido aqui no Brasil como método ou sistema de ensino. Já a EAD tá, como é que funciona a EAD, né? O ensino à distância, né? É o que exatamente a gente está vivendo, ok? São aulas online, certo? Geralmente por plataformas, que podem ser plataformas tanto da escola, quanto outras plataformas como o Zoom, né? Assim, o exemplo realmente do Zoom. E aí, o que acontece? Essas aulas, elas podem ser online, né? Ou seja, tipo, o professor grava essas aulas e joga na plataforma, ou telepresenciais. A telepresencial é como se fosse realmente uma live mesmo, tá? Onde o aluno ele tem contato direto com o professor ou o tutor da disciplina, que nem a gente está fazendo aqui, beleza? E aí, nessas plataformas, tem o momento de tirar dúvidas e tutorias, tá? E também nessas plataformas da EAD, ok? Os professores passam materiais de prova, listas de exercícios, enfim, que vão ser corrigidas e cobradas, claro, e também trabalhos. E no EAD, sim, é obrigatório, gente, então tá muito rico pra mim. Vamos lá. No EAD é obrigatório ter prova, ok? Para poder validar, para poder reconhecer as disciplinas, certo? E com a média absolutamente normal. O que a gente está vivendo é o quê? É uma EAD, é uma adaptação do currículo para uma EAD. Lu, tá, e aí? A EAD, ela pode ser aplicada ao ensino fundamental 1, né, que é do 1º ao 5º ano? Gente, vamos lá. Em regra, o ensino fundamental, ele tem que ser presencial. A EAD, nesse caso, ela teria que vir para poder complementar mais esse período que a gente está vivendo de calamidade, de reclusão, de pandemia. A EAD, sim, ela pode ser um substituto, ok? Para quê? Para que não se prejudique o ano letivo. Tranquilo? Então, a regra o ensino tem que ser presencial, salvo algumas condições, sacou? Como a que a gente está vivendo. Que aí a EAD, ela realmente entra mesmo para poder suprir, entre muitas aspas, tá? Essa defasagem. Eu não gosto desse nome, não é defasagem. Pronto, para poder auxiliar esse processo todo em que estamos vivendo. Tranquilão? A EAD, ela é muito comum, na verdade, para supletivos, tá? E também nas universidades, né? Tem alguns cursos que, de acordo com a regulamentação, alguns cursos superiores, que 70% das aulas elas podem ser presenciais e 30% elas podem ser por EAD. E também tem cursos, né, somente via EAD, ok? Então, assim, a EAD ela é muito comum para o ensino universitário e é muito comum também para concurso, né? Porque eu estudava para concurso e tudo, né? Eu me baseava muito, né? Baseava não, gente, desculpa. Eu usava muito as aulas online, principalmente quando eu já estava de saco cheio de fazer cursinho presencial. Para mim era um bom recurso. Só que detalhe, nem todo mundo se adapta às aulas online, nem todo mundo se adapta a esse novo currículo. Por quê? Porque a gente precisa ter muito mais disciplina quando a gente está lidando com a EAD, com uma educação à distância, do que com uma educação presencial. Principalmente a questão dos horários que a gente vai estudar. Porque parte do pressuposto é que se você está no curso online, você está na sua casa, né? Então, assim, e casa qualquer coisa é mais gostosa do que estudar. Vamos combinar? Do que estudar, do que trabalhar. Até arrumar a gaveta de meia ou tirar pó dos móveis se torna um atrativo muito mais interessante do que a gente sentar a bunda, desculpa o termo, mas é a realidade, na frente do nosso computador, do tablet ou do celular que seja, para poder estudar. Então isso requer mais disciplina, né? Nesse momento que a gente está vivendo, assim, as crianças, os adolescentes, eu sinto que estão meio perdidos e tudo porque de repente estava no ensino presencial, naquele bom
e de repente tiveram que entrar de cabeça, né? Como já dizia os Titãs, entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano mesmo nessa modalidade de ensino à distância, ok? Então, assim, gente, é importante que a gente faça todos os recursos da tecnologia nesse momento. Mas vamos lá, homeschooling não é educação à distância, certo? Educação à distância também não é homeschooling, ok? Homeschooling, a galera não vai para a escola, estuda somente em casa, com os professores, da galera da comunidade ou da família. A EAD não, você tem profissionais preparados, formados e gabaritados para poder passar esses conteúdos. E de novo, homeschooling não é reconhecido no Brasil. Já a educação à distância, sim, ela está reconhecida no Brasil. Ok? Galera, eu não fui paga para isso, na verdade, enfim, tá? Mas eu vou fazer um merchan para quem tiver mais dúvida a respeito disso. Acessem o Instagram e também o YouTube do Os Pedagógicos, tá? Recomendo muito as aulas e as lives do professor Carlinhos. Algumas coisas que eu falei aqui sobre EAD foi de live dele, que eu já vi, tá? O professor Carlinhos é um baita de um professor. Ele foi meu professor, inclusive, de cursinho, e a gente se conheceu. Professor Carlinhos, tá? Eu acho que o senhor não lembra, mas eu conheci o professor Carlinhos numa viagem que a gente fez a Bonito em 2010, ou seja, tem 10 anos que eu conheço o professor Carlinhos. Então, primeiro eu conheci em Bonito, tudo, um baita de um biólogo, um baita de um professor, e anos depois eu tive o prazer de ser aluna dele, e agora, recentemente, eu assisti uma live dele falando justamente sobre isso, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, galera, fuça mesmo os pedagógicos. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos lá. Deixa eu só tirar um pouco dessa luz aqui, focar agora, né, num outro ponto, pra gente pegar a segunda e última parte da nossa live, ok? Vamos lá. A segunda e última parte da nossa live, ela fala sobre, assim, eu vou falar sobre essa questão das provas online. Gente, olha só, alguns colégios hoje, dia 13, eles já começaram com as provas online, certo? E isso tá gerando muita dúvida e muita preocupação nos pais dos alunos, né, do Saber Mais e no geral, e também tá gerando preocupação, né, nos alunos, enfim. Galerinha, tipo, do Saber Mais, ou jovens, né, crianças que tiverem assistido essa live, esse ponto agora é pra vocês, cara, é muito importante essa parte da aula. Gente, desculpa, eu tô, né, numa rinitezinha meio chata, tá? Mas é aquela história, professor que é professor, a gente passa por cima de tudo e vamos lá. Olha só, o fazer provas online, pra muita gente, principalmente pra vocês, galerinha, é super novo. Eu já fiz várias provas online, tá? Na época que eu fiz a faculdade de biologia, eu fiz algumas disciplinas que eram online, então eu tive que me adaptar às provas online. Algumas coisas que eu preciso esclarecer. Não, as provas online, geralmente elas não são mais fáceis, elas são um pouquinho mais complicadas. Por quê? Parte-se do pressuposto, tá? Que você tem mais tempo para poder estudar, já que você está em casa, ok? Pode ser um erro, enfim, mas eu não vou entrar no mérito de escolas, não vou julgar, não vou criticar ninguém, porque cada escola sabe onde o seu calo aperta. Mas assim, o aluno, você, tá? Essa é pra você, que tem a ideia que, eu vou fazer uma provinha nas coxas, eu vou chutar, eu não vou estudar porque a prova online ela é mais fácil. Lê do engano. Algumas vezes essa prova online ela pode ser muito mais difícil, tá? Então é o seguinte, eu já falei isso numa live, mas eu vou ser chata e eu vou repetir. Gente, foco nos estudos. Esse é o momento realmente de focar nos estudos, ok? E ter mais disciplinas, né? Mais disciplina para poder estudar todas essas disciplinas. Prova online é uma prova como outra qualquer, como eu falei, é mais difícil, geralmente ela é um pouco mais difícil, ela é um pouco mais complexa. E se você tá numa escola que tem semana de prova, tá? E se você ainda tá com uma vaga ideia que você está de férias, esse é o momento para você colocar a cabeça no lugar.
porque senão os resultados não vão ser tão satisfatórios. Então é o seguinte, eu vou dar algumas dicas, tá? Não pegue uma prova online como uma prova mais tranquila. Faça uma prova online como você estivesse fazendo uma prova presencial, ok? Leia questão por questão, item por item, revise bem antes de entregar, antes de enviar essa prova para o sistema. Você sabe por quê? Alguns sistemas deixam, né, vocês fazerem a prova 2 vezes. Outro enviou, babau, acabou mesmo, tá? Então é o seguinte, revisão, assim como a prova escrita, normal, presencial, ela é imprescindível nesse momento. Outra coisa, revisa cedo, antes da prova. Lu, tá, como assim? Vou só dar um exemplo. Se a prova é 8 horas da manhã, acorda às 6. Ué, se você tivesse que ir pra escola presencial, você não teria que acordar esse horário? Então, acorda às 6 horas da manhã, sabe? Senta a bunda na cadeira, beleza? Abre teu caderno, abre os teus apontamentos, os teus resumos, dá uma revisada. E detalhe, não deixa esse material perto da hora da prova. Você sabe por quê? Ah, não, beleza, prova online, eu vou colar. Criatura, você pode até colar, mas na boa, dessa forma você não vai estar enganando. Não é a mim, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu responsável, não é o teu professor, não é o teu chihuahua. Você vai estar enganando a si mesmo. Por quê? Você vai tirar nota. Ok, só que você não vai aprender. E lembre-se, isso é só uma fase. Daqui a pouco a gente vai estar voltando bonitinho para as nossas aulas presenciais, tradicionais, tá? Então o objetivo é o aprender, assim como uma prova tradicional. Então vamos lá. Primeiro, levar a sério. Segundo, tá? Acordar cedo para poder revisar a matéria, o conteúdo, principalmente aqueles pontos que tiver dúvida. Terceiro, levar a prova a sério. De novo, provas online podem ser mais complexas e mais difíceis do que uma prova tradicional, tá? Quarto ponto, a gente sabe que a dinâmica das famílias nesse momento está um pouquinho mais chatas, está um pouquinho mais complicadas, a casa pode estar um pouco mais bagunçada e tudo, normal. Mas, gente, já deu tempo, acho que de todo mundo, pelo menos adaptar um cantinho, nem que seja pequenininho, pros estudos, tá? Então, por que eu tô falando isso? Na hora da prova, peça pra família um pouquinho mais de silêncio, tudo, e vá pro seu canto e se concentre, tá? Fecha a porta de tudo, esquece que tem geladeira, esquece o WhatsApp, deixa o celular longe. Só fica com o celular perto se não tiver um tablet ou um computador para você fazer aquela prova naquele momento. E outra dica, para evitar o celular, conversa com a família antes, tá? Passa o calendário de provas de vocês para os pais ou para os responsáveis e fala, olha, pai, mãe, eu sei que vocês têm que trabalhar e tudo, eu sei que é complicado, mas assim, me dá 2 horinhas do teu computador ou do teu tablet, se não tiver, né, um para cada membro da família, para eu poder fazer a minha prova. Sacou? Porque assim, às vezes pelo celular a letra é muito pequena, a tela não é muito legal, você não consegue ter o aumento necessário para poder enxergar as questões. Beleza? Gente, outra coisa, leia, atenção. A revisão ela é mais do que fundamental, né, nesse ponto. Por quê? Porque como a gente está em casa, às vezes pode passar um detalhe ou outro despercebido, tá? E o principal, é semana de provas. Então, coloque mais horas de estudos. Você não está de férias. Você está em casa, você está em EAD, ok? Mas você não está de férias. Eu não estou muito preocupada com as notas de vocês. Não. Você sabe por quê? Nota a gente recupera. Mas e aí, gente, e o conteúdo? E aquilo que você deixou de aprender? E aquilo que você deixou de assimilar? Esse ano já está sendo muito atropelado, certo? Na real, você vai mesmo, criatura, deixar atropelar mais ainda? Eu acho que não, né? Então é isso, tá? Vamos levar a sério. É um período novo. A gente tá se adaptando, mas eu acho que é o seguinte, em relação à rotina de estudos, ao seu cantinho e tudo, eu acho que já deu tempo de se adaptar, né, galerinha?
Então, já vamos começar a se adaptar agora para como que a gente vai conduzir essas provas online, tá bom? Outra coisa que vocês têm que lembrar, ficar atentos, assim como vocês têm tempo para fazer provas presenciais, vocês também têm tempo para poder fazer a prova online. Assim como vocês têm um horário fixo para fazer as provas presenciais, vocês também têm um horário fixo para poder fazer as provas online, tá? Não é oba-oba não, ok? Tudo requer regras, horário e rotina, tá bom? Gente, é isso. Eu acho que hoje foi mais um bate-papo, foi uma live rapidinha mesmo, só pra gente já começar essa segunda-feira no gás, tá bom? Bom, vamos lá. Momento mexer pra saber mais. A gente virou youtuber, né? Então, ó, quem gostou da live, né? Vai lá no nosso YouTube, entendeu? Curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte e compartilha. E pro amiguinho que perdeu a live e tudo, manda o link, tá? Do nosso canal do YouTube, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma objeção, quem falar, eu não concordo com nada que você falou, Tia Lu, a gente senta para aquele debate do caramba, tá? Até porque é o seguinte, eu adoro falar, gente, assim, eu sou uma tagarela do caramba, então esse é o momento que eu posso falar mesmo, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de todos e bom início de semana para todos. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau, até a próxima. Olha, gente, a bicicleta, desculpa. Opa, focalizar pra gente encerrar em grande estilo. Tchau, tchau, galerinha, beijos.